Você tem medo de Shell ou você é um profissional já cansado do Shell? Se você está em qualquer uma dessas duas situações, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar o Fish. O Fish é um Shell otimizado, intuitivo e que vai te ajudar muito na produtividade além de comando. Nesse vídeo eu vou mostrar ele em ambiente OpenSense, que inclusive nós deixamos aqui um presente durante esse vídeo, mas você pode utilizar esse guia também no Linux ou no macOS. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar algumas dicas, como instalar e como usar, como tirar proveito das facilidades do Fish. Muito bem, uma vez no SSH ou na shell do seu OpenSense, você tem aqui esse menu da linha de comando. Esse menu, ele tem aqui o OpenSense Shell como padrão. Então se você digitar aqui a opção Shell ou 8, ele cai aqui na shell, e se você digitar aqui o comando env, você vai ver que o shell padrão é o OpenSense Shell. Mas na verdade, esse OpenSense Shell, ele é um shell script, OpenSense Shell, que chama o shell mesmo, que é o C Shell ou C Shell, que é padrão do FreeBSD. Então, na verdade, aqui esse OpenSense Shell ele serve para chamar aquele menuzinho e facilitar aqui alguma operação na linha de comando do OpenSense. Então, voltando aqui à nossa linha de comando. Então, nós temos aqui o C Shell como padrão. E se nós formos fazer aqui alguns comandos, muitas coisas são muito parecidas aí para quem vem do mundo Linux. Então, para listar um diretório, nós utilizamos ls. Para navegar entre os diretórios, nós utilizamos o cd. Então, tudo isso é muito similar. Porém, há aqui comandos específicos do OpenSense. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de um comando que nós utilizamos bastante, que é o config.ctl, que é um comando que vai controlar os serviços do OpenSense. Então, por exemplo, eu quero listar aqui todos, eu tenho aqui config.actions, config.ctl, config.actions, e aqui ele me lista todos os comandos utilizados aqui. Por exemplo, eu tenho aqui alguns plugins aqui da CloudFence, a CloudFence Agent, então todos os comandos que a gente utiliza, o Azul Agent, a parte de firmware, a parte de filtro de pacotes mesmo, de firewall, enfim, tudo que está instalado no teu OpenSense pode ser gerenciado por esse comando, na linha de comando, né? Sendo redundante. Mas é uma forma de você ter aqui o controle do teu OpenSense na linha de comandos. Então aqui para você conseguir aproveitar esse presente que a gente vai deixar para você nesse vídeo, que é ter o Fish para ser instalado no OpenSense já padrão, sem fazer grandes configurações, sem ter que habilitar repositórios na linha de comando, com muitos comandos, de forma complexa. Então, para habilitar o repositório community da CloudFence é bem simples. Você vem aqui no endereço ajuda.cloudfence.com.br e para habilitar, né, o repositório, você pode buscar aqui, por exemplo, plugins. Aí ele já mostra aqui, ó, como instalar os plugins da CloudFence. E aqui você tem o passo a passo. Aqui é explicado como habilitar o SSH, para que você tenha acesso ao shell. Só que não é obrigatório, você pode fazer pela shell do seu OpenSense, mas é uma facilidade. E depois você tem que executar esse comando aqui. Não tem que fazer download de nada, porque esse comando já vai fazer o download e a instalação do repositório. Depois de feito o repositório, é só seguir esses passos, que é bem simples. É marcar aqui um enable, dar um save, e ele já estará com o repositório CloudFence Community habilitado. Então aqui nós faremos a instalação do Fish, que é muito simples. É pkg install fish. E aí, como você vai notar, ele vem aqui do repositório, nosso repositório da CloudFence, aqui o Fish 371. Atenção que esse repositório está habilitado apenas para FreeBSD 14, ou seja, para OpenSense 24.7. Então aqui eu dou um yes para instalar e ele vai fazer a instalação do Fish. Bem, uma vez instalado o Fish, como é que nós chamamos o shell? Muito simples, é só digitar aqui o comando fish. Note que ele não autocompleta ainda, então tem aqui um truque que é fazer o comando rehash, e agora sim, fish. E já estamos no shell fish. Note que é um shell mais colorido e que agora eu vou demonstrar quais são as grandes vantagens da utilização dele. E no nosso caso, especialmente no OpenSense. Agora, a instalação do Fish pode ser feita no Linux, pode ser feita no FreeBSD também. E, inclusive, eu já utilizei muito o Fish e utilizo ainda no Mac.
Então é um shell aí multiplataforma para facilitar a vida de quem está no dia a dia na linha de comando. Então vamos começar aqui com alguns exemplos úteis, né, de como utilizar o fish. Então o fish ele tem aqui, por exemplo, se eu digito um ls, o comando está em azul. Isso significa que é um comando válido. Se eu colocasse, por exemplo, lx, ele já fica vermelho, porque não é um comando válido. Então ele vai tentar buscar aqui alguma equivalência com lx. Então eu tenho aqui dois comandos equivalentes, o mlx5tool e o mlx-control, ok? Então essa é uma primeira facilidade que o fish nos traz. Se, por exemplo, eu quiser aqui digitar o config.ctl, como eu mostrei anteriormente, olha já o que ele ajuda. Eu digitei config, ele me traz o comando config. Porém, note que ele já trouxe aqui as opções disponíveis com alguma descrição. No caso, o config, né, Build System Configuration Files, e o config.ctl ele chamou ali de command link, não deu muitos detalhes, mas já nos ajudou. Então, se eu continuar aqui, ó, e digitar outro G, como você vê, é um comando que não existe, ele já validou. Então, se eu ponho config.ctl, ele já sugere, eu dou um tab, ele completa, e eu executo o config.ctl, tá? Outro exemplo do pf.ctl, ó, ele já deixa ali como sugestão. Ó. Então, se eu der uma setinha para a direita, ele completa, ou um tab. Se eu der aqui um tab, aí ele vai passar aqui pelos diretórios, né? Como se eu estivesse tentando aqui acessar algum diretório. Porém, se eu tiver aqui algum comando longo, complexo, como o config.ctl que eu mostrei anteriormente, o que eu posso fazer? Eu posso criar um alias para esse comando, né? Uma função. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui o config.ctl, config.d actions, e ele vai me listar aqui todas as opções que eu tenho aqui disponíveis, né? Todas as opções que estão listadas aqui no config.ctl. Então, esse é um comando que eu executo com recorrência e eu quero criar um alias para ele. Veja que é um comando, já que não é um comando curto como ls, com 2 parâmetros. Então, como eu simplifico isso? Eu crio aqui function e chamo, por exemplo, list cfg, por exemplo. Ou posso dar só um ls ainda para ficar mais curto. E posso colocar aqui, olha, uma coisa interessante, ctl. Isso aqui não é muito prático para digitar, mas eu vou mostrar para você como o fish ajuda. E aí eu ponho aqui ponto e vírgula, eu coloco o comando que eu quero que seja executado, config.ctl, config.d actions, e aqui eu digo end, que eu acabei esse script aqui. Pronto, tá aqui criada a minha função, tá criado o meu alias. Então, da próxima vez que eu quiser listar todos os comandos do config.ctl, eu digito ls e aqui ele vai me mostrar já, olha aqui, ó, ls config.ctl como uma opção. Pronto. Já tenho aqui um alias criado, que inclusive me aparece como opção. Para quem já utilizou Cisco, aquele shell baseado em Cisco, que hoje muitos equipamentos têm como padrão, vai sentir aqui uma certa familiaridade, porque quando eu digito um comando, né, como config, né, ele vai mostrar aqui, ó, que eu tenho um diretório chamado conf, eu tenho um comando chamado config, eu tenho outro config.ctl, tenho outro aqui com os control, e aqui assim por diante, até que eu complete tudo. Como eu navego aqui? Com as setas do teclado ou com tab. Então eu posso selecionar aqui, dou um ESC para sair e volto no ponto que eu estava. Outro ponto também que ajuda muito no fish. No histórico, eu já digitei o config.ctl, config.d actions. Então ele já me mostra a sugestão. Para poder completar isso aqui é muito simples, eu ponho uma setinha para a direita e ele completa o comando. Então aqui eu mostrei para você 2 caminhos, tanto o caminho da função, do alias, como o caminho do autocompletar que ele tem. Uma outra coisa que ele tem também de bastante interessante vou navegar aqui por um caminho de diretórios, então todo caminho válido ele sublinha. Se eu colocar o srx, não existe, ele não sublinha. Então eu sei que o sr é um diretório que existe. Se eu continuar aqui, ó, vou pôr um L, não é lib que eu quero, não é libdata, não é libexec, é local. E aqui ele completa. E assim eu posso continuar. E dou tab de novo e ele me mostra todos os subdiretórios. Então, por exemplo, eu quero aqui o etc. Então, isso no dia a dia ajuda muito. Isso acelera muito ali o trabalho para quem está na linha de comando. E para você que não está muito habituado com a linha de comando, também vai te ajudar demais. Então, como você pode ver, o fish é uma ferramenta, é um canivete suíço de shell. Agora, como eu faço para alterar o shell padrão no OpenSense? Porque o shell padrão no OpenSense é o OpenSense Shell, e se você quiser utilizar o fish sempre como seu shell padrão, nós temos que fazer uma configuração lá na interface web. Então aqui na nossa
interface web do OpenSense, para fazer alteração do shell padrão, no meu caso é um OpenSense aqui que eu só tenho root, e eu quero alterar então o shell padrão do root para o fish, é muito simples. Você vem aqui ao System, Access, Users, tenho aqui o usuário root, que é o meu único usuário, clico aqui no lápis para editar, e venho a opção Shell. Login Shell. Qual que é o meu shell padrão? É o OpenSense Shell, como nós já falamos. Então nós vamos aqui colocar o fish que foi instalado. A partir do momento que eu dou um save e go back, toda vez que eu logar no meu OpenSense, o meu shell padrão vai ser o fish. Gostou do fish? Agora essa vai para o pessoal de Portugal. Vocês acharam o fish fish? Se você gostou do fish, gostou do vídeo, deixa aqui um curtir, um compartilhar, que isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Nosso canal está crescendo, aliás, eu quero já agradecer a todos os inscritos do canal. E diz aí pra gente nos comentários, qual é o teu shell preferido, se você vai experimentar o Fish ou se você já usa o Fish. E qual que é o seu sistema operacional preferido, se é Linux, se é macOS, se é FreeBSD ou se é qualquer outro Unix. E qual shell você utiliza nele. Se você já usa o Fish também, deixa aqui nos comentários pra gente saber. E por hoje é só. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Você tem dificuldade com a linha de comando e toda vez que tem que abrir um prompt de shell, aquilo é um terror, é um pesadelo para você? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como facilitar o acesso ao shell, especialmente no OpenSense, mas não só limitado ao OpenSense, você pode utilizar em Linux, FreeBSD ou Mac, e como que você terá muito mais desempenho, muito mais performance, muito mais o quê? O que que a gente pode falar? Pode dizer que você vai ter mais produtividade. Sim, muito mais produtividade.